Graça e paz, estamos iniciando mais uma escola bíblica especial. Temos estudado ao longo desse trimestre essa série de lições com o tema O Deus das Alianças. Chegamos ao estudo de número 7. Hoje nós vamos estudar aqui, à luz da Escritura Sagrada, sobre o tema Sejam Santos. Sejam Santos. Esse é o tema da lição de hoje. Antes de iniciarmos o nosso estudo, eu queria convidar você a compartilhar o link da Escola Bíblica Especial com os seus amigos, com seus familiares. Compartilhe nos grupos de WhatsApp da sua igreja local. Diga aí para o pessoal que a Escola Bíblica começou e que nós vamos estudar juntos a Palavra de Deus. Então faça isso, aceite esse desafio e nos ajude a compartilhar o link da Escola Bíblica Especial. Nós vamos agora para uma rápida vinheta e logo depois nós iniciaremos o nosso estudo. Muito bem, voltamos então para começarmos o nosso estudo dessa lição de número 7 da nossa Escola Bíblica Especial. Como nós anunciamos antes da vinheta, o tema dessa lição é Sejam Santos. Se você estiver com a sua lição bíblica aí em mãos, o objetivo dessa lição de hoje é motivar os alunos da Escola Bíblica a se santificarem em tudo, sempre, por causa do temor ao Senhor e inspirados na santidade que procede dele mesmo. E aí nós temos como texto básico o texto de Levítico, capítulo 19, versículo 2. Diga o seguinte a toda a comunidade de Israel: sejam santos, porque eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. Bom, santidade é, sem sombra de dúvida, um dos temas mais enfatizados no Antigo Testamento. Nós estamos numa série de lições bíblicas que tem como base o Antigo Testamento. Nós temos estudado aqui, ao longo desse trimestre, os principais temas presentes no Antigo Testamento, ou até da própria teologia do Antigo Testamento. E, com certeza, a santidade é um desses temas, por isso, então, o estudo de hoje, a lição de hoje, onde nós vamos explorar um pouco mais essa temática à luz de textos do Antigo Testamento. E nós temos certeza que será um tempo aqui proveitoso, um tempo edificante e um tempo onde a gente vai poder crescer um pouco mais à luz do Antigo Testamento sobre a temática da santidade. Para nos ajudar nesse estudo, nós temos a alegria de ter conosco aqui o pastor Adailson. Seja bem-vindo, pastor Adailson, a essa Escola Bíblica Especial. Fique à vontade aí para cumprimentar, né, os nossos irmãos e irmãs que estão nos ouvindo e que vão participar conosco desse estudo. A paz do Senhor, meus irmãos. Lição bíblica está no nosso DNA, né? A gente promessista, a gente participa da lição bíblica, porque é uma realidade da nossa igreja, né? A gente, logo quando chega na igreja, a gente já se depara com aquela classe, com aquele debate, com aquele ensino, né? E é interessante, por isso que está no nosso DNA. E hoje o assunto que é um assunto muito importante para a igreja dos nossos dias, né? Que é a santidade. Legal. Tanto está no nosso DNA, a Escola Bíblica, que nós estamos aqui na lição de número 341. Olha só. É muita série de lições, né? 341, pensando que cada série dessa é um trimestre, então assim, são muitos anos estudando a Palavra de Deus por meio dessa ferramenta que são as lições bíblicas, né? Mas vamos lá, vamos então aqui para o nosso estudo sobre santidade. A primeira parte da nossa lição, que é o item 1, analisando o Antigo Testamento, nós temos o tema dividido em 4 tópicos, né? Nós temos aqui o sentido da santidade, né, o primeiro tópico, depois a origem da santidade,
o proveito da santidade e a referência da santidade. Então são quatro tópicos, né, em que foram divididos em que foi dividida essa primeira parte da nossa lição, e nós vamos através das perguntas passar por cada um desses tópicos, né, e conversar um pouquinho sobre cada um desses assuntos aqui. Começando então, pastor Adailson, com o primeiro, né, que é o que fala do sentido, da definição, né, do significado de santidade. Então comenta para a gente o que significa a palavra santidade à luz do Antigo Testamento e a que esferas da vida essa palavra pode ser aplicada. Então, a palavra que aparece no Antigo Testamento é kadosh, né? Kadosh é o termo utilizado, e kadosh, ele tem a ideia de algo que foi separado, algo que é marcado do uso comum, né? Então ele é marcado, ele é separado do uso comum, né? Então essa aqui é a ideia kadosh. É mais ou menos como você tem aquela, vamos supor, aquela louça ou aquele lençol, aquele cobertor, ou entendeu, aquela roupa que você fala, não, esse aqui eu não vou colocar no dia a dia, né? Porque todo dia você vai lá e usa um copo para beber água. Não, esse copo aqui não. Não, eu não vou usar essa roupa, eu só vou usar em datas especiais. Então a ideia é quando você tira alguma coisa do uso comum, certo? Para se destacar. Então a ideia do kadosh praticamente é essa ideia. E quando a gente entende que no Antigo Testamento você vê Deus primeiro se relacionando com pessoas, né? Abraão, Isaac, Jacó. E depois você vai ver Deus se relacionando agora com uma nação, né? E é para a nação que ele diz que é para ela ser uma nação santa, né? A ideia cai bem, que é separado mesmo das demais, daquilo que as demais faziam, né? Então esse convite para Deus. E isso vai se verificar, né? Nessas esferas que você falou. Que a primeira é a esfera ética, né? Que é a esfera do dia a dia. E aqui, a gente poderia até, só para a gente entender essa esfera do dia a dia, né? Eu poderia separar entre ética e moral, né? Mas só para a gente entender, mas de que maneira? Assim, tem coisas que não, leis que elas não estão escritas, mas nós obedecemos, nós cumprimos, né? Por quê? Porque para a nossa sociedade já é uma convenção interna nossa de que a gente tem que se comportar daquela maneira. Então, o camarada tem que se comportar daquela maneira. Vamos supor, você tem lá a lei, você tem leis escritas, objetiva, e você tem várias coisas que a gente cumpre, guarda e obedece numa sociedade, mas que ninguém precisa escrever, porque é claro para nós, né? Então você tem um aspecto moral, né? E você tem um aspecto ético, que aí vai as leis, né? As leis civis, as leis de trânsito, que a gente é obrigado a cumprir, a obedecer. Então, no dia a dia, o homem do Antigo Testamento, ele tinha que observar, entendeu? As leis para que ele as cumprisse, e ao cumprir ele era separado, ele estava se destacando daqueles que não cumpriam, né? Então essa é a primeira esfera. É a esfera que tem a ver com o meu relacionamento com você, né? É a sociedade, tá? E a segunda, que é interessante também, que é a parte do culto, né? Que é a parte do culto. E às vezes, a gente acha que não tem tanta importância assim, né? Que eu posso, de repente, não ter um comportamento ético e moral lá fora, mas na hora do culto eu posso chegar e me apresentar no culto que não tem problema, né? Mas quando a gente vem para o Antigo Testamento, a gente vê que essas eram esferas da vida em que o cidadão lá de Israel, ele tinha que observar, né? Ele tinha que olhar com atenção, certo? Tanto para o relacionamento com o próximo, ele não podia defraudar, ele não podia
avançar os marcos, ele não podia avançar os limites, né? Porque a lei proibia, então ele tinha que obedecer à lei. Até aquelas convenções morais que estão na nossa mente, no nosso coração, mesmo que não esteja escrito em lugar nenhum, ele tinha que obedecer, ele tinha que respeitar também. E com relação ao culto também, ele não podia chegar de qualquer maneira no culto, tá? E nem poderia também se envolver, participar de qualquer maneira, porque a recomendação recaía sobre o dia a dia, né, do cidadão daquela época, né? Muito bom. E isso é interessante, né? Muito interessante mesmo. Enquanto você falava, eu fiquei tentando aqui fazer uma digressão pensando nas últimas lições, né? A lição de número 5 falou sobre uma nação santa, né? Deus formando um povo, para esse povo ser bênção para todas as outras nações, né? E na lição passada, que foi sobre as alianças, a gente pôde perceber que a formação desse povo está atrelada com uma aliança que Deus fez com Abraão. Sim. E para esse povo tem uma outra aliança, que é a aliança do Sinai, que é Deus apresentando para esse povo como eles deveriam viver, né? A sua vontade para esse povo. Agora a gente chega nessa lição sobre santidade. Eu acho que só reforça isso, né? Deus separando um povo, né? Eu achei legal essa imagem sua aí de separar do uso comum, né? Você separa lá aquela louça do uso comum para só usar em ocasiões especiais. Mas é um povo que é separado, né, por Deus para viver de maneira diferente. Sim. E fantástico essa ideia. Quando você olha para o arcabouço das leis do Antigo Testamento, realmente a santidade envolve os vários aspectos da vida, né? Você comentou aqui do ético e do litúrgico, né? Mas assim, vários aspectos da vida. Sim, santidade não tem a ver só com aquela maneira como você se apresenta diante de Deus no culto, né? Se no dia a dia não adianta, as coisas não estão funcionando, não adianta, né? Até na comida, né? Se você pega até a lei da dieta, um dos propósitos dela está vinculado a ser santo. É verdade. Então, é muito legal isso. Bom, mas seguindo aqui, pastor Adailson, para a segunda questão, de onde vem essa necessidade do ser humano ser santo, né? A gente poderia dizer que essa necessidade ela está vinculada à ideia, né, de que o nosso Criador é santo? Sim, né? Isso não foi uma criação do homem do Antigo Testamento, né? Aqui não tem uma ética do ponto de vista humano, né? Aqui não tem uma ética apenas do ponto de vista humano, que é do bom convívio só, né? O seu direito começa quando o meu termina. Não, né? A ideia envolve o Criador, né? Porque vem de Deus, é Deus que ele exige, é Deus que pede, é Deus que cobra de nós, né? Então, a necessidade de ser separado, envolve o Criador, envolve Deus aí, tá? E você pode ver que essa ideia de necessidade passa assim para nós que é algo urgente, né? É algo urgente, é algo que o Criador de todas as coisas exige de nós, cobra de nós, e que eu não posso deixar para amanhã. Não é algo que eu posso deixar para lá. Não, é algo urgente. E esse referencial está nele, né? Ele é o referencial de toda a santidade, ele é o referencial do homem ser separado, então está em Deus, é ele, né? Por isso que isso não é algo que brota da mente do ser humano, né? Nós estamos falando do Antigo Testamento, então a gente não tem toda aquela teologia sistemática que a gente tem do Novo Testamento. Então, mas quando você chega, você não tem a teologia sistemática, né? Da queda, da corrupção, você não tem isso tudo formalizado sistematicamente, mas você já tem aqui uma noção, né?
assim, ó, bem claro no Antigo Testamento de que essa necessidade ela vem de Deus, Sim. né? Ela parte de Deus como uma urgência para um homem que está totalmente afastado, distante dele, né? Então, essa exigência está em Deus, vem de Deus, não é algo que brota do ser humano, não é algo que nasce no coração do ser humano, mas é algo que Deus exige, Deus coloca como modelo, como padrão, e ele exige, né? Deus decidiu revelar a sua vontade, Uhum. né? O Antigo Testamento mostra isso de maneira muito, muito clara, né? Deus decide revelar a sua vontade. Uhum. Às vezes, tem gente que tem essas dúvidas, né? Como que eu posso fazer para saber a vontade de Deus, para agradá-lo, né? Então, ele revelou a sua vontade na sua palavra, né? E o povo do Antigo Testamento tinha conhecimento dessa vontade. Não dá para você dissociar, né? Toda vez que a gente lê nas Escrituras o caminho reto, o coração puro, né? Todos esses termos que são utilizados no Antigo Testamento, né? Que dá a ideia do comportamento do homem, está atrelado a Deus. Então, não dá para a gente desvincular, tá certo? Não dá para a gente separar a ideia da santidade da ideia da religiosidade, que é da ligação com Deus, de você estar ligado, porque a religião é ligar, né? É você religar, é você ligar. Então, não dá para você ficar ligado com Deus sem que você tenha um comportamento segundo Ele, né? Segundo Ele, porque é Deus que se torna aí o padrão de santidade, né? Então, segundo Ele. Pode ser da minha maneira? Não. Pode ser do meu jeito? Não. Né? Eu posso preencher. Tem quantas coisas na vida, né? Que a gente gostaria que fosse feito da nossa maneira, mas não pode ser, né? Sim. Não pode ser. Eu posso fazer desse jeito? Não, tem que ser do jeito que tem que ser feito, né? Então Deus, ele se torna o padrão aí. É isso aí. Tem até um trechinho da lição aqui que diz assim, né? Enquanto o descrente se atira no escuro, guiando-se por sua própria consciência, os servos de Deus possuem um mapa detalhado de como a vida deve seguir seu rumo. Então, e de fato é isso mesmo, né? Quem não crê em Deus não tem padrão, referencial, né? De como viver, né? De como tomar decisões, que caminhos escolher, né? Enfim. E olha que interessante, né? Que Deus, ele dá o mapa, né? Deus, ele dá o mapa, né? Vai por aqui que você vai chegar lá. É isso aí. E a terceira questão, caminhando um pouco mais aqui na nossa lição, ela vai falar sobre as vantagens de se viver em santidade. Então, à luz do próprio Antigo Testamento, nós podemos dizer, né, que viver em santidade traz benefícios para o ser humano. O povo de Deus do Antigo Testamento tinha essa percepção, né, que compensa fazer a vontade de Deus, né, compensa viver em santidade? Sim, e aí que é uma coisa interessante, né? Porque quando a Bíblia fala de santidade, ela não está falando que é algo infrutífero, né? É algo que você não vai ter retorno. Quando a Bíblia fala de santidade, né, a Bíblia fala de bem-estar tanto do corpo, né? Tem salmos que diz que ele fala que os nossos ossos, né? Porque a linguagem do Antigo Testamento é a linguagem das entranhas, é a linguagem do homem inteiro, do homem todo. Então, logo, o meu rim, o meu baço, o meu coração, né? É o homem como um todo, né? A linguagem do Antigo Testamento é essa. Tanto que o que é exigido do adorador é ele todo, ele completo, né? É ele todo, ele completo. E toda vez que a gente vai ver essas passagens que elas estão relacionadas à santidade, elas trazem a ideia de bem para a alma, bem para o corpo. Então a gente poderia aqui dizer que a busca da santidade gera saúde mental, gera saúde emocional e gera saúde física. Isso por si só já deveria ser considerado por nós como os frutos da santidade. Os frutos da santidade são aqueles que são gerados no homem. Então, a busca, ela não é em vão.
né? Ah, mas por que que eu tenho que ser separado? Ah, mas por que que eu tenho que ser marcado e separado do uso comum? Porque em buscar a santidade, você tem frutos, né, que ela produz. E aí está um dos frutos que é o bem-estar do próprio ser humano, né? O coração, a alma, né? O sentimento, que são isso, a emoção, o próprio corpo físico do ser humano, eles são beneficiados na busca pela santidade, né? Então ela não é algo infrutífero, né? É algo que Deus ele exige de nós, mas que vai resultar para nós frutos bons, né? Frutos saudáveis para o nosso dia a dia, para a nossa vida, né? Então, é isso aí. A lição aqui chega a comentar o seguinte, né? Nas histórias bíblicas fica evidente que ser santo é uma questão de obedecer ao manual do fabricante. aí. Então, quando a gente compra um produto e segue o manual do fabricante, a chance daquele produto, né, durar mais, né, Então, da sua funcionalidade ali ser mais duradoura é muito maior, né, quando você usa de acordo com aquilo que foi prescrito ali pelo fabricante, né? Eu acho que a gente poderia, de fato, então, fazer esse paralelo com a própria santidade, né? Sim. Quando a gente vive a vida à luz da vontade do Criador, à luz do que Deus pediu para a gente, é óbvio que nós vamos encontrar satisfação, né? É óbvio que nós vamos encontrar muito mais sentido e significado para a nossa vida e que isso vai valer muito a pena, né? Vai trazer saúde em todos os sentidos, né? Porque a gente foi criado para Deus, né? Para a glória de Deus. Então... para a glória de Deus, E você vai ver que, assim, essa que é a ideia do Antigo Testamento, que ser santo faz bem. Ser santo, né, faz bem para o ser humano, tá? Então, são os frutos. Por isso que quanto mais a gente entender, né, essa ideia de santidade, fazendo por enquanto assim uma análise sobre a luz do Antigo Testamento, né? Você andar pelo caminho bom, pelo caminho justo, pelo caminho honesto, pelo caminho saudável, e isso vai gerar no seu coração, na sua vida, saúde e paz, né? É algo que Deus ele te convida para fazer, é algo que Deus propõe para a sua vida, mas é algo que Deus te convida a fazer, que propõe para a sua vida e que trará benefícios, né? Que trará um resultado formidável para você. Então, não é inútil, tá? Ah, mas eu vou levar uma vida de santidade aqui, e o que isso vai gerar para mim? O que eu ganho com isso? Né? O que isso vai trazer para a minha vida? Né? Isso vai trazer saúde e paz, né? Felicidade. Com certeza. Bem-estar para a alma, né? São os frutos da santidade. Lá atrás, eu estou me recordando aqui, que nós tivemos uma série de lições bíblicas na igreja sobre o livro do Deuteronômio. E eu lembro, na época, a gente participou ali da construção da ideia da série, e a gente chegou ao título da série, né? A desse trimestre é o Deus das Alianças, né? O título da série sobre o Deuteronômio era Para Viver Bem. Por que a gente chegou a esse título? Porque a gente reparou, olhando o livro do Deuteronômio, que essa expressão se repete inúmeras vezes. Toda hora ali, faça isso para te vá bem. Faça isso para viver bem. Então, parece que tem essa ideia mesmo, né? Obedecer a Deus faz bem. Faz bem para a gente, faz bem para a alma, faz bem para o ser humano. É lógico. A gente não pode dizer que um comportamento que não é moral, que não é ético, aos padrões das Escrituras, isso traz alegria para o coração. Não traz. A pessoa pode fazer a gente entende que é por causa da queda, né? A pessoa que ainda ela é escrava do pecado, ela vai fazer porque quem manda nela é o pecado, tá? Quem manda nela é o pecado. Então ela vai correr aí desenfreada. Necessidades físicas e tal, e ela vai embora. Mas a gente não pode dizer que isso lá depois, tranquila na casa dela, que isso traz um bem-estar. Não traz. O erro não traz um bem-estar. Traz preocupação, entendeu? Traz chateação, traz problemas no coração, problema no íntimo nosso, na nossa alma. A gente não pode falar que uma pessoa que vive uma vida do ponto de vista moral
distante do que diz as Escrituras, ele vive bem, o coração está bem, está alegre, está contente dentro dele, né? E por isso a ideia, né? E é muito interessante Deus fazer uma proposta para a humanidade, que é a proposta da busca pela santidade, e falar, olha, em buscando santidade, né, vocês vão viver bem. Isso Legal. vai gerar saúde para vocês, né? É isso aí. Sejamos santos, então, porque viver em santidade faz bem. É aí. Faz bem. Nessa vida e no futuro. Mas vamos lá. Caminhando um pouquinho mais, pastor Adailson, considerando o item 4 agora, que é o item que fala sobre a referência da santidade. Quem é a referência para que o povo de Deus seja santo e por que a santidade é considerada um atributo comunicável de Deus? Olha que eu achei isso aqui fantástico, Elias. Sabe por quê? Porque assim, ó, referência, né? É Deus. Sede santos porque eu sou santo. É o nosso texto básico. Então, eu poderia falar assim, não, mas aí você está cobrando demais, o corte está muito alto, né? Eu não consigo, né? É como aquele atleta que ele sabe que ele consegue pular 3 metros. E o cara põe lá, não, você vai pular 6. Ele fala, não, 3,30 eu consigo, eu já estou indo além da minha capacidade. 3,50 eu acho que eu consigo, estou indo além da minha capacidade. Mas 6, não, você está chutando alto demais. Olha que interessante. Então, a nossa referência é Deus. E alguém poderia falar, a nota de corte está muito alta. Só que aí a gente entende que santidade é um atributo comunicável. Olha como isso é fantástico. Não é um atributo como a onisciência que só ele tem, onipresença que só ele tem. Santidade é algo que ele partilha, que ele divide, que ele comunica. Então, a nota de corte cai, a nota de corte desce. Uma vez que ele comunica para mim, na minha vida, esse atributo que é a santidade, então a nota de corte desce, então dá, entendeu? Então eu consigo, eu estou dentro dos meus 3 metros, né? Também eu estou dentro dos 3,30, então dá, eu me esforço um pouco, consigo. Então a nota de corte, ela desce para... Olha como Deus é bom, né? Ele não está exigindo uma coisa que é impossível de se alcançar, ele não está pedindo para nós uma meta que a gente não dá nem para chegar perto, não. Deus está pedindo algo possível. E por que se torna possível? Não pelas nossas capacidades, não porque nós temos condições de ser santo, não porque nós temos condições de lutar contra a nossa carne, não porque nós temos condições de enfrentar todo tipo de tentação que o nosso adversário e o mundo lança no nosso dia a dia, não. Mas porque ele comunica para nós esse atributo que é o atributo da santidade. Da santidade. Muito bom. É isso mesmo. Eu acho que caminhando aqui agora e olhando um pouquinho para um Novo Testamento, vai ficar inclusive claro, né? Até muito mais claro assim, como ele comunica, né, de modo prático para a gente o atributo da santidade. A gente comentava aqui na semana passada, pastor Adailson, que nós temos um grande problema no Antigo Testamento que a água do dilúvio não conseguiu resolver, né? O pecado se alastrou pelo mundo todo e Deus decide então destruir e reserva lá a família de Noé. Mas uma vez que a família de Noé começa a viver na terra, o que acontece? O pecado se alastra de novo. Eles mesmos já começam pecando ali porque a água do dilúvio não foi capaz de resolver esse problema interior do pecado humano, da nossa natureza pecaminosa, né? Então, viver em santidade, obedecer a Deus, fazer a vontade de Deus, né, com esse problema interior que nós temos é um grande desafio, né? Mas aí a gente chega então no Novo Testamento, na Nova Aliança, e todas as bênçãos que a Nova Aliança traz nos ajuda ainda mais nessa luta, né? Então, eu queria que o senhor... Sim. Eu só queria fazer um adendo que você falou do dilúvio, né? O dilúvio, a gente pode tirar uma lição da seguinte maneira, né? O pecado não está na estrutura. Portanto, nós não somos estruturalistas, né? Então o pecado está na estrutura,
Eu vou reformar o governo, a educação, eu vou reformar o sistema político, eu vou reformar as instituições. E melhorando as instituições, melhorando o governo, melhorando a educação, eu consigo acabar com o pecado, se ele fosse estrutural. Só que o pecado não é estrutural. Por isso que a água do dilúvio não conseguiu resolver. Uhum. O pecado é da natureza do ser humano. Uhum. O ser humano caiu e a sua natureza foi corrompida. Então está aqui. É por isso de comunicar, é por isso de se comunicar a santidade, né? Nós ainda estamos num corpo, que esse corpo é o empecilho da santidade plena. Uhum. Então, é aqui. Então, nós não somos estruturalistas que, melhorando as estruturas da sociedade, do mundo, a gente vai resolver o problema da maldade, do assassinato. Não. A gente vai resolver por ocasião da volta de Cristo. Uhum. Enquanto não tem jeito, né? Não tem jeito. Enquanto Jesus não voltar, não resolve esse problema tá aqui, interior. Tá Exatamente. aqui. Bom, mas o que o Novo Testamento fala sobre a santidade de Deus e o que está previsto, né, quando a gente olha para o final dos tempos, para a volta de Jesus, né, que você mencionou nesse seu último comentário. Fala um pouco para a gente agora desse tema santidade à luz do Novo Testamento. Então, vindo para o Novo Testamento, a Bíblia deixa bem claro para nós que Deus não muda, né? Então, Deus não muda. Como Deus não muda, logo, a ética, a moral de Deus, né, não muda. É o mesmo Deus que exige o mesmo tipo de separação, né, para o crente de hoje. Ele exigiu lá do homem do Antigo Testamento e ele exige também para o homem do Novo Testamento. Então não dá para a gente pensar que a exigência em termos de santidade para o Antigo Testamento, ela foi mais acirrada. Não, porque Deus não muda. Se Deus não muda, então ele continua sendo o mesmo Deus, eu sou santo, e Pedro repete isso no Novo Testamento, né? Pedro repete o pacto lá do Sinai, do Êxodo 19, né? Uma nação santa, um sacerdócio real, um povo adquirido, né? Então, Pedro repete o mesmo pacto. Por quê? Porque a ideia de que, uma vez que Deus não muda, certo? As exigências de santidade, o referencial de santidade continua sendo ele, né? Então, assim, não há mudança. E o que está previsto para o fim dos tempos, né? Hoje, a gente tem, o que a gente estava comentando, a gente vive, como o próprio Senhor ele diz, né? Nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. E indiretamente esse mundo jaz no maligno, aquele referencial de Gênesis 3,15 também, né? Espinhos e cardos, a gente padece com todas essas dificuldades. Isso são empecilhos, né? Não é fácil a gente ter que todo dia dizer não para o pecado, todo dia dizer não para nós mesmos, todo dia dizer não para o mundo, todo dia dizer não para o adversário. Mas a promessa que nós temos é que haverá novos céus e nova terra, e por ocasião da nossa ressurreição, nós ganharemos um corpo que, de maneira plena, a gente vai conseguir chegar perto de Deus por causa de uma santidade plena, né? Por causa de um corpo transformado, e quando o corpo for transformado, todas essas barreiras e esses empecilhos que a gente tem aqui, eles deixarão de existir. Né? Se não tem empecilho e dificuldade, a gente caminha tranquilo. Legal. Tá? Então o Novo Testamento continua falando sobre a necessidade de nós nos santificarmos, né? De vivermos em santidade, Sim. assim como o Antigo Testamento também apresentava, né? Eu acho legal, pastor Adailson, né, que no Novo Testamento, às vezes os cristãos são chamados de santos. Sim, né? Os santos que estão em tal lugar, os santos que estão em tal lugar. Então, assim,
É porque da perspectiva de Deus, Posicionalmente, né? posicionalmente, nós somos santos. santos, né? Em razão do que Jesus fez por nós. Então, ele olha para nós, olha o que Cristo fez, os nossos pecados perdoados, né? Então, e ele comunicou a santidade para a gente. Então, posicionalmente a gente é santo. Aí é lógico, esse posicionamento santo é desafiado a viver como tal, né? Mesmo nas suas lutas contra o pecado. E caminha com essa expectativa no coração, né? De que um dia, por ocasião da volta de Jesus, então, de maneira plena, nós seremos de fato então santos, né? Então é um desafio constante que a gente tem à luz da Escritura Sagrada. Mas só o fato das Escrituras entender e chamar a igreja, o povo de Deus, os crentes de determinado local, de santo, né? Já é um prenúncio, né? Da plenitude da santidade, sim, né? Já é. Só certeza. o fato de Deus, porque é o próprio Deus falando. Deus, na palavra dos apóstolos, falando, né? Os santos que estão, os santos que congregam, os santos, né? Isso já é a nossa certeza da santidade plena por ocasião da volta do Senhor, né? É isso aí. Graças a Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, nós temos inúmeros desafios à luz da Escritura Sagrada. Nós vamos caminhar aqui agora para a parte final da nossa lição, né? A terceira divisão aqui da lição, que é o aplicando a vivência cotidiana. E eu queria que o pastor Adailson, ele comentasse para a gente essa aplicação, né? Na verdade, aqui é o fechamento de todo o estudo, né? Depois de ter olhado o que o Antigo Testamento diz sobre a santidade, depois de ter olhado o que o Novo Testamento diz também sobre a santidade, ter checado isso. Então, a gente termina então com essa frase aqui, ó, santifique-se como um povo especial. Então, comenta essa frase, comenta essa sexta questão, e aí na sequência já ore também para aqueles que estão nos ouvindo, né, que estão conosco nesse estudo, pedindo a bênção de Deus sobre a vida deles. As Escrituras nos orientam a não se contaminar, né? Se a gente não se contaminar, a gente não deixar se contaminar por nada, né? Do que contamina, do que interfere, do que atrapalha o nosso relacionamento com Deus e com o nosso próximo, né? Então a Bíblia fala isso. Uma das coisas que a gente deveria tentar é que quando a coisa é objetiva, é mais fácil, né? Quando a coisa é objetiva, é mais fácil. É mais fácil da gente falar não, é mais fácil da gente, eu não vou pegar, eu não vou tocar, eu não vou fazer, porque a coisa é objetiva, tá? Tanto em se tratando de nós, como em se tratando do outro. Quando é objetivo, é mais fácil de eu chegar e falar como a própria Bíblia nos ordena. Aqui não é o juiz hipócrita, aqui se você convenceu o seu irmão de um erro, vai lá e, se você vê, vai lá e diz, né? Quando é uma coisa objetiva. Então é mais fácil. Mas nós temos que nos preocupar quando a coisa é subjetiva. Por quê? Porque não é só uma coisa objetiva que pode me contaminar. Uma coisa subjetiva contamina do mesmo jeito que uma coisa objetiva. Eu tenho que ter cuidado com o meu coração. Eu tenho que ter cuidado com a minha mente. Eu preciso ter cuidado com essas questões. Aquilo que brota, que nasce dentro de nós e que não que não é visível e que não é patente. Então, é latente, não patente, né? Eu preciso me preocupar com isso. E é por isso da recomendação. Porque tanto as coisas objetivas contaminam, como as coisas subjetivas também contaminam a gente. E eu não posso ir para a igreja com um coração, com uma mente que está contaminada, né? Eu preciso me preocupar com a contaminação nos dois níveis, né? Mas eu me preocupo bastante, eu levo uma vida ética, não pego nada, não olho nada, nada, né? Nada objetivo. É bom, né? Mas e o subjetivo? E lá dentro do coração da alma, como é que está? Então, contamina do mesmo jeito as coisas objetivas que a gente pratica, que a gente faz diretamente, como as coisas subjetivas também.
Então, essa é a recomendação para a gente ficar atento, para a gente se preocupar, né? A gente precisa ficar atento, esses são os conselhos, né? Assim como a gente monta a guarda e se preocupa com tudo aquilo que é objetivo, porque é fácil, a gente está vendo, está identificando, nos preocupemos de igual modo, né? Para que nada entre no nosso coração e venha nos contaminar. Amém. Tá? Vamos orar? Meu Deus, nós te agradecemos e muito, Senhor, pela lição, Senhor, deste sábado. Muito obrigado, Glórias Pai. ao teu nome, Senhor. E tudo que nós ouvimos, tudo que nós aprendemos aqui, Senhor, nos ajuda a colocar na prática do dia a dia. Nós queremos ser praticantes da Tua palavra. Nós não queremos ser apenas ouvintes da Tua palavra, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a colocar na prática do dia a dia. Que a gente, Senhor amado, ó Deus, preste atenção, que a gente esteja atento, Senhor, ó Deus bendito, Senhor, com a nossa santificação. Que isso não seja visto por nós, Senhor, ó Deus, como algo arrogante, Deus bendito, mas como algo simples, algo praticável, algo que compete àquele que aceitou Jesus como Salvador, aquele que se disse cristão. Que a gente ande, Senhor amado, ó Deus, em conformidade com a Tua palavra. Ó Pai, é o que eu te peço nessa oração. Nos ajuda, Senhor, no nosso dia a dia a dizer não. Nos ajuda no nosso dia a dizer não para nós mesmos, Senhor. Nos ajuda, ó Deus, no nosso dia a dia, Senhor. Ó Deus, aí atrás do Teu sangue, aí atrás do sangue vertido na cruz, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a ter uma disposição para o perdão, para pedir perdão, Senhor. Ó Pai, para que a gente possa ser lavado diariamente, Deus bendito. Ó Deus, é o que nós te pedimos. Crie em nós um desejo verdadeiro e sincero, Senhor, de chegarmos diante da Tua presença, Senhor, de corpo e alma, Senhor, ó Deus puro. É o que nós te pedimos e nós te pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Obrigado, pastor Adailson. Obrigado a você que nos acompanhou até aqui em mais uma Escola Bíblica Especial. Na próxima semana, nós estaremos estudando a lição de número 8, Louvem o Senhor. Então, prepare-se para esse estudo, continue aí estudando a lição, a palavra de Deus, e na próxima semana, juntos, nós analisaremos também esse novo tema. Até lá! E até lá, continue firme aí na programação da TV Viva Promessa, sendo edificado com todos os conteúdos que são ministrados dia a dia na TV Viva Promessa. Deus abençoe a sua vida e a sua família.